As penas são utilizadas por humanos como adereço em diversas culturas pelo mundo, desde eras primitivas. Há indícios de que os neandertais já utilizavam penas para se enfeitar há 44 mil anos atrás. No âmbito espiritual, as aves são frequentemente associadas a divindades, ou como mensageiras divinas. Por conseguirem voar, acreditava-se que elas estariam mais perto dos deuses. Por conta disso, as penas das aves são consideradas sagradas, ou que possuam poderes mágicos, muito utilizadas em rituais e cerimônias de passagem. É dito em muitas tradições que encontrar uma pena de ave é um sinal de muita sorte, e que a utilização dela só é válida se forem encontradas na natureza e não diretamente retiradas das aves. As penas também possuem utilidade nas caçadas e no simbolismo que compõem hierarquias sociais, representando poder e autoridade, sendo uma das criações estéticas mais desenvolvidas pelas culturas indígenas, como exemplo nas culturas indígenas Inca, Maia e brasileira. Além disso, encontramos antigas representações na cultura egípcia e romana, nos capacetes dos comandantes, como demonstração de liderança e também servindo como ornamento real para suas esposas. As penas também se tornaram um instrumento de escrita no Ocidente desde o século VI até o início do século XIX. Já no fim da Idade Média, nos primeiros encontros entre indígenas e europeus, mais precisamente no descobrimento do Brasil, os adornos plumários despertaram o interesse dos exploradores do Velho Mundo. Como consequência, peças indígenas foram levadas à Europa, e as penas começaram a ser vistas como artigo de luxo para os nobres, descaracterizando o significado espiritual, mas mantendo o simbolismo de poder, sendo também uma representação de riqueza e elegância, intensificado por conta da utilização das plumas por Maria Antonieta, rainha da França. Este fato impulsionou um mercado extremamente rentável, onde o quilo da pluma chegou a atingir um valor similar ao de diamantes. Tal prática durou até o começo do século XIX com a chegada dos primeiros automóveis. O uso das plumas na confecção de roupas e chapéus foi reduzido drasticamente, chegando ao seu fim em 1914 com o início da Primeira Guerra Mundial. Curiosamente foi o período em que o deck de White e Smith foi desenvolvido, por volta de 1904 a 1909. Aqui podemos ver a própria Pamela como Smith, responsável por desenhar e ilustrar o deck idealizado por White, utilizando uma pena na cabeça e talvez uma folha de louro. Uma referência direta da utilização da pena como objeto mágico para ela e talvez como autorrepresentação no Arcano do Louco. Pamela foi ilustradora de um teatro e esse contato pode ter influenciado a mesma a utilizar as penas. Nas peças de Shakespeare, personagens nobres frequentemente usam penas ou plumas em seus trajes como um símbolo de seu status social. Isso era uma prática comum na época elisabetana e é frequentemente retratada nas peças como uma marca de distinção. Outro fato que associa o uso das penas à loucura, acontecia na mesma época por volta de 1902, pois os chapeleiros que trabalhavam com plumas de aves frequentemente usavam um processo que envolvia o uso de vapores de mercúrio para amaciar e tratar as plumas a fim de criar chapéus e adereços de moda. Os vapores de mercúrio inalados pelos trabalhadores ao longo do tempo podiam causar envenenamento, com sintomas que incluíam problemas neurológicos, como tremores, fraqueza muscular, irritabilidade e distúrbios do comportamento, ficando conhecida como loucura dos chapeleiros. Inclusive a intoxicação por origem ocupacional é bem ilustrada na figura do chapeleiro maluco em Alice no País das Maravilhas, uma alusão à dança de São Vítor, síndrome caracterizada por movimentos involuntários contínuos dos músculos da face e das extremidades, além de distúrbios psiquiátricos.
Enfim, podemos entender o simbolismo das penas e plumas, que se relacionam com uma origem espiritual e estética, sendo também utilizadas para meios práticos, desde a caça indígena ao desenvolvimento da escrita ocidental e por fim sendo um grande símbolo de poder social e hierárquico. Talvez por isso, no deck de White Smith o chapéu tradicional do bobo da corte, que ironiza a coroa dos reis, foi substituído pela coroa de louros e pena vermelha, onde ambas representam poder e a espiritualidade, na essência animal e vegetal. A escolha da cor vermelha na pena pode estar associada ao elemento do fogo, que representa aspectos de renovação, transformação, criatividade, vitalidade e iluminação, que muito se relacionam com o arquétipo do louco. E faz todo sentido pensar no cenário em que a pena vermelha também foi dada ao louco junto com a coroa de louros, que teria relação com o Sol e Apolo. Já que a pena de cor vermelha seria muito rara de ser encontrada na natureza, a não ser que fosse obtida através do tingimento. Porém acredito que todos conhecemos um mito de um pássaro de penas vermelhas e douradas que se encaixa perfeitamente no arquétipo do louco. Sim, a fênix, presente nas mitologias grega e egípcia, que das cinzas renasce para uma nova vida, estando muito ligada ao culto do sol com sua ideia de renascimento. Então podemos concluir que coroa de louros com a pena vermelha possuem forte ligação com o sol e seus arquétipos, como se a coroa e a pena fossem um presente divino ao louco para abençoar sua jornada.